Olá pessoal, estamos aqui para mais um Toques Funcionais e antes de começar a nossa conversa de hoje, eu gostaria de lembrar que estão abertas as vagas para a nossa comunidade UFM. A comunidade UFM foi um grande sonho meu que se tornou realidade, é uma forma de capacitação e aprofundamento na ortopedia funcional dos maxilares para qualquer pessoa que se interesse por ela e que ame a ortopedia da mesma forma que eu amo. Então, é uma plataforma de ensino onde qualquer pessoa pode se capacitar, mesmo que seja um iniciante ou que seja até um profissional que já pratica ortopedia funcional há muitos anos. Então é uma maneira inovadora de aprofundamento, porque privilegia qualquer pessoa que queira ir fundo na compreensão das bases da ortopedia funcional dos maxilares. Então a gente já está aí com as vagas abertas até o dia 14, se você estiver me assistindo depois do dia 14 de junho, então vai ter um link aqui embaixo, você pode cadastrar e você pode ficar na lista de espera para fazer parte dessa minha comunidade. Toda vez que você se cadastra, você tem o direito de participar de todas as atividades por um ano. A gente tem aulas semanais e todas as atividades que a comunidade já fez até hoje estão todas guardadas lá na plataforma e você vai ter acesso a elas. São 3 cursos, mais 2 mini cursos de colegas que nós convidamos, todos os artigos que a gente já discutiu, a biblioteca é enorme, está tudo lá na plataforma disponível para você. Então, se você está me ouvindo depois do dia 14, deixe seu nome na lista de espera se você quiser se juntar a nós. E se você está me ouvindo antes do dia 14 de junho, nós estamos te esperando para se inscrever nessa turma, ok? Então vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que é interessante, ainda fazendo a correlação com a embriologia, né? Nós vamos finalizar esse grupo, né, de toques funcionais, onde a gente trabalhou bastante a questão da origem embriológica. Então a gente vai começar com a seguinte pergunta: otite externa pode causar problema de ATM? Será que pode? Uma otite externa, você sabe o que é otite externa? Otite interna é aquela que todo mundo conhece, da criança ter dor de ouvido, o tímpano fica inflamado, e isso a gente sabe que pode causar muitos problemas. Otite externa é uma infecção externa aqui, ó, nessa região externa, que normalmente às vezes nem percebe que está com algum problema. Será que isso também pode causar uma alteração na ATM? Vamos entender. Você já ouviu falar no forame de Husky? Alguma vez você ouviu falar? Provavelmente muitas pessoas que estão me ouvindo já conhecem o forame de Husky, mas uma grande maioria provavelmente nunca ouviu falar do forame de Husky. Quem foi Husky? Né? Emil Husky, né? Ele era um anatomista e embriologista alemão e ele descobriu um buraquinho, né, que liga a ATM com o ouvido externo, ok? E que está presente em todas as pessoas até por volta dos 5 anos de idade, ok? Antes achava-se que era até os 4, agora a literatura já fala até os 5 anos de idade, todas as crianças têm esse forame, que comunica o ouvido externo com a articulação temporomandibular. Ué, mas eu nunca vi isso. Mas a gente não vê, porque tem recobrimento de epitélio, tanto do lado do ouvido, quanto do lado da articulação temporomandibular. Então, se eu olhar com o otoscópio, você não vê o forame, ok? Mas ele está lá até os 5 anos de idade. Por que ele existe? Lembram-se que no toque funcional para trás, eu tinha explicado
que a separação entre a ATM e o ouvido, ela só aconteceu nos mamíferos. E essa separação, ela ocorre através de uma ossificação que acontece nesse sentido, assim, ó, tá? Então, vai ossificando, tem 2 blastemos, um de cá, outro de cá, vai ossificando. Quando termina de ossificar, fica um buraquinho, ok? Fica esse buraquinho exatamente na região do ouvido externo, comunicando com a ATM. Esse buraquinho, como eu disse, fica recoberto, a gente não enxerga ele, mas ele tá lá, ok? E ele faz essa passagem, né, do ouvido para a ATM. O epitélio, ele não oferece barreira bacteriana. Então, o que acontece? Se tem uma contaminação aqui no ouvido externo, a gente pode ter uma contaminação da ATM por uma otite que às vezes é inclusive assintomática, tá? Então, esse trabalho que foi publicado no Brazilian Journal of Otorrinolaryngology em 2003, ele já falava do forame de Husky e das implicações clínicas, né? Porque tem algumas coisas interessantes que acontecem por causa do forame de Husky. Até os 5 anos ele está presente. Portanto, nós precisamos intervir em qualquer alteração que essa criança tiver que possa gerar posicionamento inadequado do côndilo dentro da articulação temporomandibular dela, ok? Até os 5 anos. A gente precisa, não pode esperar. Bom, depois dos 5 anos, a maioria fecha. Mas uma porcentagem que varia muito de autor para autor, e a gente poderia ficar aí com uns 20% das pessoas, não fecha totalmente, o forame permanece, ok? Isso também o Husky descreveu. E essa permanência do forame de Husky no adulto, ela é muito maior nas mulheres, muito maior. Por isso que eu tinha escrito isso aqui, ó, que a presença do forame de Husky é muito conhecida da antropologia. Porque quando eles estavam classificando crânios, por exemplo, para saber se era um crânio masculino ou feminino, se achava o forame de Husky, a possibilidade de ser um crânio feminino era muito maior, porque a probabilidade de permanência do forame de Husky nas mulheres é muito maior do que nos homens, ok? Então os antropologistas já conhecem isso, ó, de séculos. No entanto, os otorrinolaringologistas e os dentistas, eles passaram batido nisso durante muito tempo. Sabe como que a coisa ficou mais evidente? Com o advento das artroscopias. Por quê? Porque a pessoa ia fazer uma artroscopia, ia lá no otorrino, tá tudo bem, né? Tá tudo ok, porque o epitélio tá tampando lá, não vê nada. Mas ia fazer uma artroscopia e normalmente na hora de fazer a artroscopia põe algodão dentro do ouvido, porque se cair alguma coisa e tal, para proteger. Fazia artroscopia, é filmado, né? O exame. Não teve perfuração, não teve nada. Quando tirava aquele algodãozinho, tinha lá uma umidade ou às vezes até um exudato, né, meio sanguinolento. E aí as pessoas ficavam intrigadas, mas como? Olhavam lá no ouvido, não tem nada. Mas é porque passava, né, trespassava pelo epitélio o líquido, porque injeta bastante líquido durante a artroscopia e aquilo fluía e acabava molhando aquele algodão. Bom, isso levou os pesquisadores a investigarem, né? E um trabalho brasileiro conduzido pelo professor Horácio Feig Leite, né? A gente diria que ele é o pai do forame de Husky aqui no Brasil, desse conhecimento, né? Dessa interface do forame de Husky com a odontologia. O professor Horácio é que descobriu isso. E a partir daí algumas coisas foram ficando interessantes de se pensar. Uma delas é o seguinte: a pessoa, por exemplo, que tem uma disfunção temporomandibular e que tem um edema intraarticular, se ela tem o forame de Husky, é muito comum ela ter uma queixa interessantíssima. Se ela, digamos que ela seja um apertador noturno e ela
tem edema, porque está com uma inflamação intraarticular. Quando ela acorda de manhã, ela tem uma queixa de estar com o ouvido molhado. Amanhece com o ouvido molhado. Aí acha aquilo esquisito, vai no otorrino. O otorrino olha, não tem nada, não tem absolutamente nada, e fala, não, isso aí deve ser água que você deixou cair no seu ouvido. Quantas e quantas vezes eu já ouvi relatos de pacientes dizendo isso, que tinham procurado o otorrino várias vezes e que ele não achava nada, porque não acha mesmo, porque quando ele chega no otorrino já secou, não tem nada, né? Foi durante a noite, quando ele apertou muito, que aquilo extravasou para dentro do ouvido. Então, essa sensação de ouvido molhado é uma das manifestações clínicas que a gente pode verificar quando existe a presença do forame de Husky associada a um quadro de disfunção temporomandibular. E sabe o que mais? Às vezes o paciente não manifesta dor articular, porque como não tem pressão, porque a pressão é extravasada pelo líquido que vaza para o ouvido, muitas vezes o paciente não tem dor articular. Interessante ler os trabalhos a respeito disso, ok? Então aqui eu tenho uma imagem, eu não sei se vocês vão conseguir entender direitinho, né? Mas aqui, ó, é a parede, aqui é o côndilo, ó, vocês estão vendo o côndilo, a parede, né? Aqui o meato acústico externo, aqui o tímpano, olha, o meato acústico externo, tá? E um buraquinho comunicando o ouvido com a articulação temporomandibular, ok? Vamos ver outro. Ó, meato acústico externo, côndilo e o buraquinho comunicando ali. Forame de Husky presente. Uma vista sagital, você está vendo o côndilo e você está vendo aqui atrás a comunicação do meato com a ATM, ok? Isso acontece com muita frequência. Aqui, ó, desse lado você não tem o forame e desse lado você tem o forame. Nessa imagem é muito mais interessante da gente ver, por quê? Porque houve uma herniação, olha, isso aí o otorrino consegue ver quando há essa herniação, porque vaza tanto edema que ele não consegue só extravasar, ele faz uma bolsa mesmo, de edema mesmo. Aí o otorrino vê que tem esse processo ali instalado, mas a maioria das vezes não vê. Então, desse lado tem forame de Husky e a gente está vendo a herniação. Do lado de cá não tem forame de Husky, não tem herniação. Olha, côndilo e aqui a parede, não tem. Ó, o meato acústico externo, aqui não tem o forame de Husky. Côndilo, meato acústico, aqui você está vendo o forame de Husky. Ok? Então é importante que a gente saiba disso, porque as repercussões disso podem acontecer e elas podem ser sérias. Sabe por quê? Tem um detalhe que, novamente, eu vou citar o professor Terry Tanaka, né, um grande anatomista. Ele sempre fala que o teto da cavidade articular, na maioria das vezes, ele tem um pouco de deiscência de osso, porque é uma região que não sofre nenhuma estimulação funcional, o teto da cavidade. Porque o côndilo, ele se articula com a eminência aqui, ó. Aqui, ó, no teto, não tem nenhuma atividade muscular acontecendo, mecânica acontecendo. Então é muito comum a gente ter deiscência aqui nessa região. O que está aqui em cima? As meninges. Logo em cima, aqui, ó, estão as meninges, está o encéfalo. Então, se eu tenho uma contaminação da articulação temporomandibular, é um pulo para eu ter uma meningite ou uma encefalite. E essa criança ou um adulto que tem a presença, né, do forame de Husky, chega no hospital, tem o diagnóstico de encefalite, infelizmente muitas vezes vai a óbito e ninguém nunca soube que isso foi gerado por uma otite externa, porque ela não tem uma otite interna e isso não vai aparecer no exame otológico, tá? Então isso não é brincadeira. Nós precisamos estar muito conscientes das coisas que podem acontecer. E existem muitos trabalhos relatando isso. Basta você jogar lá no Google forame de Husky, você vai achar infinitos trabalhos, ok? Então não é a Patrícia que está falando, não sou eu que acho,
Nada disso. Isso está na literatura e a gente precisa saber disso, principalmente porque nós lidamos com crianças. E os adultos também, já que em torno de 20% das pessoas continuam com a presença do forame de Husky. Se considerarmos que até os 5 anos o forame de Husky pode estar aberto e que alterações na mandíbula podem gerar alterações otológicas, estamos diante de mais uma justificativa para intervenção oportuna em oclusopatias, ok? E viva a UFM, porque a UFM sempre defendeu a intervenção oportuna. Esperar é um erro, porque as repercussões dessa espera podem ser muito sérias, podem ser muito graves. Nós não estamos falando em dente. A minha luta esse tempo todo é de fazer uma odontologia além do dente. Se eu for focar em dente, eu posso movimentar e alinhar até 90, 30, 100 anos de idade, se tiver dente, posso. Tem dente, tem osso, tem periodonto, eu movimento. Agora, as repercussões de uma oclusopatia no desenvolvimento de uma criança, se eu for listar os riscos, né, que a criança está passando, né, por eles, acho que perde o dia todo, né? Então, por favor, quando eu falo dessa necessidade do olhar além do dente, é porque eu estou pensando nas nossas crianças. Elas precisam ser cuidadas de forma adequada. E também os nossos adultos, porque a gente não vai saber nunca se tem ou se não tem o forame de Husky, a não ser que eu faça uma tomografia, ok? Então, pense nisso e leia sobre o forame de Husky, você vai achar interessante, ok? Até quinta-feira a gente conversa mais sobre isso.